Capítulo 3. Da Presidência. Art. 81. A Presidência é o órgão executivo máximo da estrutura básica que tem por finalidade dirigir o CREA e cumprir e fazer cumprir as decisões do plenário, o regimento do CREA e as orientações e determinações emanadas do Conselho Federal. Art. 82. As atividades do CREA são dirigidas por um presidente, que exerce as funções previstas na Lei N. Grau 5.194, de 1966, e neste regimento. Parágrafo único. O presidente do CREA é eleito pelo voto direto e secreto dos profissionais registrados em dia com as obrigações perante o sistema CONFEA-CREA, de acordo com a Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991. E com resolução específica baixada pelo CONFEA. Seção I. Do mandato e da posse do presidente. Art. 83. O presidente do CREA toma posse no primeiro dia do período de mandato para o qual foi eleito. Art. 84. O exercício da função de presidente é gratuito e honorífico. Art. 85. O período de mandato de presidente tem duração de 3 anos, iniciando-se no primeiro dia do primeiro ano e encerrando-se no último dia do último ano do mandato para o qual foi eleito. Art. 86. É vedado ao profissional ocupar o cargo eletivo de presidente no CREA por mais de 2 períodos sucessivos. Parágrafo único. Caracteriza-se como quebra de sucessividade de mandatos o interstício de 3 anos, equivalente ao período de renovação de mandato do presidente do CREA. Art. 87. O presidente do CREA é substituído na sua falta, impedimento, licença ou renúncia pelos membros da diretoria na seguinte ordem. E vice-presidente, e segunda, diretor administrativo. Parágrafo único. É vedado ao diretor financeiro substituir o presidente. Art. 88. Ocorrendo vacância do cargo de presidente haverá nova eleição, nos termos da Lei nº 8.195, de 1991, e de resolução específica, se o prazo para término do mandato for superior a 12 meses. Parágrafo único. Se o prazo para o término do mandato for inferior a 12 meses, o cargo de presidente será preenchido por seu substituto legal, segundo a ordem de sucessão definida no artigo 87 deste regimento. Seção 2. Do mandato e da posse do vice-presidente. Art. 89. A indicação de conselheiro regional para a função de vice-presidente é apresentada pelo presidente ao plenário para homologação, sendo permitida uma única recondução. Art. 90. O vice-presidente toma posse perante o presidente do CREA na primeira sessão plenária ordinária do período de mandato para o qual foi indicado. Parágrafo único. O termo de posse deve ser assinado pelo presidente e pelo vice-presidente. Art. 91. O período de mandato de vice-presidente inicia-se na primeira sessão plenária ordinária do ano e encerra-se na primeira sessão plenária ordinária do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão de mandato de conselheiro regional neste período. Parágrafo único. Ocorrendo vacância de função de vice-presidente, o presidente indicará para homologação do plenário outro conselheiro regional para a complementação do mandato. Art. 92. O exercício do vice em substituição ao presidente somente será caracterizado como efetivo exercício do mandato de presidente quando ocorrer em caráter permanente. Art. 93. O vice-presidente, independentemente das atribuições específicas da função, mantém suas competências de conselheiro regional. Seção 3. Da competência do presidente. Art. 94. Compete ao presidente do CREA cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo CONFEA, os atos normativos, os atos administrativos baixados pelo CREA e este regimento. Executar o orçamento do CREA. Administrar as atividades do CREA. Dar posse a conselheiro regional e a seu suplente. Convocar e conduzir os trabalhos da sessão plenária e da diretoria. Interromper sessão plenária quando necessário. Suspender sessão plenária em caso de perturbação dos trabalhos. Presidir reuniões e solenidades do CREA.
Proferir voto de Minerva em caso de empate na votação em plenário ou na diretoria. Informar o licenciamento de conselheiro regional ao plenário e à entidade de classe ou à instituição de ensino que representa. Informar o licenciamento de inspetor ao plenário. Distribuir processo a conselheiro para relato no âmbito do plenário. Submeter proposta de sua iniciativa ao plenário ou à diretoria. Resolver casos de urgência, ad referendum do plenário e da diretoria. Resolver incidentes processuais, submetendo-os aos órgãos competentes. Assinar decisão do plenário e da diretoria. Suspender decisão plenária. Assinar atestados, diplomas e certificados conferidos pelo CREA, atos normativos, atos administrativos e correspondência expedida. Assinar convênios ou parcerias com entidades de classe e instituições de ensino após homologação pelo plenário. Assinar convênios, parcerias e contratos celebrados pelo CREA para repasse de recursos. Expedir correspondência em nome do CREA. Disciplinar a organização do registro de profissionais e de pessoas jurídicas. Determinar o cancelamento do registro de profissional ou de pessoa jurídica, nos termos da legislação vigente ou no caso de falecimento. Assinar termo de posse ou designação de inspetores. Representar o CREA, em juízo ou fora dele, diretamente ou por meio de mandatário com poderes específicos. Propor ao plenário a abertura de créditos e transferência de recursos orçamentários, ouvida a diretoria. Determinar a cobrança administrativa ou judicial dos créditos devidos ao CREA. Autorizar pagamento e movimentar contas bancárias, assinando com o responsável pela administração dos recursos financeiros cheques, balanços e outros documentos pertinentes. Dar posse aos diretores da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-MA, após homologação pelo plenário. Gerir o quadro funcional do CREA, segundo o regulamento estabelecido em ato administrativo da espécie portaria, observando o princípio da moralidade administrativa. Manter o plenário informado sobre ações e atividades dos demais órgãos que compõem o sistema CONFEA-CREA. Manter contínua a troca de informações e promover ações conjuntas com o CONFEA e com outros CREAs, visando a realização de objetivos comuns. Cumprir o plano de ações estratégicas e o plano anual de trabalho do CREA-MA. Propor ao plenário do CREA-MA a criação, a extinção e a suspensão de inspetorias. Indicar conselheiro regional para a função de vice-presidente, a ser homologado pelo plenário do CREA, e exercer outras atribuições conferidas pelo plenário. Capítulo 4 da Diretoria. Seção I. Da finalidade e da composição da diretoria. Art. 95. A diretoria é o órgão executivo da estrutura básica do CREA que tem por finalidade auxiliar a presidência no desempenho de suas funções e decidir sobre questões administrativas. Art. 96. A diretoria é constituída pelo presidente, pelo vice-presidente e por conselheiros regionais, que exercem no mínimo as seguintes funções, respectivamente. Vice-presidente. Diretor administrativo. Vice-diretor administrativo. Diretor financeiro, e vice-diretor financeiro. Art. 97. É vedado a membro da diretoria pertencer à comissão de orçamento e tomada de contas, inclusive durante o ano subsequente ao término do exercício de sua função. Art. 98. É vedado a membro da diretoria exercer a função de coordenador ou de coordenador adjunto de Câmara Especializada. Art. 99. A diretoria é constituída na primeira sessão plenária ordinária do ano. Art. 100. Os diretores são eleitos pelo plenário, sendo permitida uma única recondução. Seção 2ª. Do mandato e da posse dos diretores. Art. 101. O diretor toma posse perante o presidente do CREA na primeira sessão plenária ordinária do período para o qual foi eleito ou designado. Parágrafo único. O termo de posse, lavrado em livro próprio, deve ser assinado pelo presidente e pelo membro da diretoria. Art. 102.
O período de mandato de diretor tem duração de 1 ano, iniciando-se na primeira sessão plenária ordinária do ano e encerrando-se na primeira sessão plenária ordinária do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão de mandato de conselheiro regional neste período. Parágrafo único. Ocorrendo vacância de função na diretoria, o plenário do CREA fará nova eleição para a complementação do mandato. Art. 103. O exercício de membro da diretoria em substituição ao presidente do CREA caracteriza-se como efetivo exercício do mandato de presidente quando ocorrer em caráter permanente, em período inferior a 12 meses correspondentes ao último ano de mandato. Parágrafo único. A substituição do presidente do CREA por membro da diretoria em caráter temporário não caracteriza efetivo exercício do mandato de presidente. Seção 3ª. Da competência da diretoria. Art. 104. Compete à diretoria propor alteração do regimento do CREA, aprovar o calendário de reuniões e os planos de trabalhos das estruturas básica e auxiliar, analisar o orçamento do CREA a ser encaminhado ao plenário para apreciação, propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do CREA. Responsabilizar-se perante o plenário e as câmaras especializadas pelos serviços de apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento do CREA, desempenhados pela estrutura auxiliar. Propor a estrutura organizacional e as rotinas administrativas do CREA. Aprovar a organização da estrutura auxiliar, o plano de cargos e salários e o regulamento de pessoal do CREA. Supervisionar a execução do plano de ações estratégicas do CREA, e consolidar os planos de trabalho das estruturas básica e auxiliar, transformando-os em plano anual de trabalho do CREA, a ser encaminhado ao plenário para homologação. Art. 105. O membro da diretoria pode supervisionar áreas específicas da estrutura auxiliar. Parágrafo único. A escolha de membro da diretoria para supervisionar áreas específicas da estrutura auxiliar é definida por indicação do presidente do CREA e submetida aos demais membros para aprovação. Art. 106. Compete ao vice-presidente substituir o presidente na sua falta, impedimento, licença ou em caso de vacância, respeitado o disposto no artigo 87 deste regimento, e exercer outras competências que lhe venham a ser determinadas pelo presidente. Art. 107. Compete ao diretor administrativo substituir o presidente na sua falta, impedimento, licença ou em caso de vacância, respeitado o disposto no artigo 87 deste regimento, e supervisionar, orientar e fiscalizar o funcionamento da área administrativa do CREA, e exercer outras competências que lhe venham a ser determinadas pelo presidente. Art. 108. Compete ao vice-diretor administrativo substituir o diretor administrativo na sua falta, impedimento, licença ou em caso de vacância, e exercer outras competências que lhe venham a ser determinadas pelo presidente. Art. 109. Compete ao diretor financeiro supervisionar, orientar e fiscalizar o funcionamento da área financeira do CREA. Assinar com o presidente cheques, balanços e outros documentos pertinentes à área financeira. Prover os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, e exercer outras competências que lhe venham a ser determinadas pelo presidente. Art. 110. Compete ao vice-diretor financeiro substituir o diretor financeiro na sua falta, impedimento, licença ou em caso de vacância, e exercer outras competências que lhe venham a ser determinadas pelo presidente. Art. 111. Um membro da diretoria, independentemente das atribuições específicas da função, mantém suas competências de conselheiro regional, inclusive a de relatar processo. Art. 112. A diretoria manifesta-se sobre assuntos de sua competência mediante ato administrativo da espécie decisão de MA, conforme modelo aprovado. Seção 4ª. Da organização e da ordem dos trabalhos da reunião da diretoria. Art. 113.
A organização e a ordem dos trabalhos da reunião da diretoria obedecem à regulamentação estabelecida para o funcionamento de Câmara Especializada, com as devidas adaptações. Art. 114. Os trabalhos da diretoria são conduzidos pelo presidente do CREA-MA. Art. 115. Um membro da diretoria deve analisar o assunto a ele distribuído, manifestando-se de forma clara, concisa, objetiva e fundamentada, emitindo informação consubstanciada ou relatório fundamentado. Art. 116. A diretoria, para a execução de suas atividades, dispõe de apoio técnico e administrativo da estrutura auxiliar do CREA-MA. Capítulo V. Da Inspetoria. Art. 117. A inspetoria é o órgão executivo que representa o CREA-MA no município ou na região onde for instituída e tem por finalidade fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Art. 118. A inspetoria é instituída pelo CREA-MA mediante decisão plenária. Art. 119. Cada inspetoria é composta por 2 inspetores, sendo um deles designado inspetor-chefe e um inspetor adjunto. Parágrafo único. Compete ao inspetor adjunto substituir o inspetor-chefe na sua falta, impedimento, licença ou em caso de vacância. Art. 120. Os membros da inspetoria serão indicados pelo presidente. Art. 121. O exercício da função de inspetor é honorífico e deve ser ocupado por profissional legalmente habilitado e em dia com as obrigações perante o sistema CONFEA-CREA. Art. 122. Compete à inspetoria representar o CREA-MA no município ou na região. Exercer a fiscalização profissional dentro dos limites das respectivas jurisdições. Divulgar a legislação referente às profissões abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Instruir documentos protocolados a serem encaminhados ao CREA-MA para análise. Expedir guias para recolhimento de anuidades, taxas de serviços e multas, para pagamento em instituição recebedora. Cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo CONFEA, os atos normativos e os atos administrativos baixados pelo CREA-MA. Art. 123. A inspetoria tem suas atividades controladas e orientadas pelo CREA-MA. Art. 124. A inspetoria pode ser extinta ou ter suas atividades suspensas temporariamente pelo CREA-MA. Art. 125. A inspetoria, para a execução de suas atividades, dispõe de apoio técnico e administrativo da estrutura auxiliar do CREA-MA. Art. 126. Compete ao inspetor-chefe representar a inspetoria em todas as suas atividades e obrigações regimentais. Colaborar com a administração e a fiscalização da inspetoria, e dar ciência à presidência de qualquer fato ou acontecimento de interesse do CREA-MA e dos profissionais em sua jurisdição.